Olá, meus irmãos amados que curtem-nos no nosso canal no YouTube, a nossa página no Face. Vamos junto aí aprender mais um pouquinho? Eu quero levar para você um tema hoje esclarecedor, porque o nosso canal no YouTube, nosso canal no Face, nossa página no Face, o objetivo é levar você informações da Palavra de Deus, instruindo você para que você possa estar apto a defender sua fé e ficar dentro do propósito, dos princípios e dos conceitos de Deus. Vamos aprender hoje um tema muito importante da gente entender, porque eu já vi muitos irmãos questionando sobre isso. A igreja romana é a igreja de Deus? Alguém chega até a dizer que a igreja romana foi a primeira igreja, foi a igreja que Cristo deixou. Será que é mesmo? Então vamos conhecer sobre isso nesse momento, para que a gente possa estar tendo o conhecimento da verdade e não se deixar levar por engano, por mentiras. Eu quero ler um texto antes de entrar nesse assunto. Aqui na Palavra de Deus, Mateus capítulo 16, versículo 17, quando Jesus diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque te não revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós estamos vendo quando Jesus estabelece, funda a sua igreja. E nós estamos vendo aonde é que ele funda, que ele estabelece a sua igreja. Não é em Pedro. A gente depois vai ter um estudo sobre esse texto aqui para ver o contexto. Mas aqui a igreja está fundada nele mesmo. Jesus é a rocha, é a pedra da esquina, é a rocha de escândalo, aonde os edificadores se escandalizaram. A igreja está fundada e firmada, alicerçada em Jesus. Mas que igreja é essa que Jesus estabeleceu, como ele diz aqui? E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas que igreja é essa? É a igreja Assembleia de Deus? É a igreja batista? É a igreja presbiteriana? É a igreja da graça? É a universal? É a congregacional? São milhares de igrejas que existem. Qual é a igreja que Jesus aqui falou? Quero levar para você agora que Jesus aqui não falou de igreja, denominação, nem entidade religiosa nenhuma. Jesus não falou de nenhuma religião e de nenhuma denominação aqui. Jesus fala de igreja e vamos conhecer que igreja é essa. Porém, as pessoas ficam na dúvida, outras respondem. Os amigos que estão dentro do ensino católico apostólico romano, que na verdade não é apostólico, é romano. Os amigos que estão dentro do ensino romano, eles são ensinados de que a igreja romana foi a primeira igreja. Foi a igreja que Cristo estabeleceu, fundada em Pedro. A igreja de Jesus não está fundada em homem, está fundada no próprio Deus. Mas aí fica essa questão, até o próprio Papa uma vez deu uma declaração na mídia, no jornal aberto, que até o repórter questionou essa afirmação que ele deu, que disse que a igreja católica é a única igreja que Deus deixou na terra e sem ela o homem não pode alcançar a vida eterna. E aí você vai ver agora sobre esse assunto. A igreja romana é a igreja de Deus? Como dizem? Vamos ver se é. Primeiro, a igreja de Deus, ela é fundada em Cristo e não em homem. Não é em Pedro, nem em Paulo, nem em João. A igreja de Deus é fundada em Cristo. A igreja de Deus, ela não mata. A igreja de Deus foi levantada para levar a vida e não para matar nem perseguir ninguém. A igreja de Deus, ela não venera outro a não ser Jesus. A igreja de Deus é fiel a Cristo. Ela adora, venera somente a Jesus. A igreja de Deus, ela não é um objeto de nenhum Estado, como a igreja romana é um objeto do Estado do Vaticano, um objeto de Roma. A igreja de Deus, ela não é um objeto de Estado nenhum, seja ele qual for a nação. A igreja de Deus, ela não ensina e nem é ensinada sobre tradição e nem conceitos de homem. A igreja de Deus, ela ensina e é ensinada através da palavra de Deus, que é a única regra de fé e prática que a igreja usa, e não tradição. A igreja de Deus, ela não invoca e nem adora outros a não ser Jesus. A fidelidade é única, singularmente, absoluta com Jesus. A igreja de Deus, ela não tem outro meio como regra de fé e prática senão a palavra. É só a Bíblia.
que nós nos conduzimos, a nossa bússola, que nos conduz ao porto seguro que é Deus. A igreja de Deus, ela não venera, nem tem outros líderes, e nem coloca no homem a sua adoração como seu sumo sacerdote. A igreja de Deus não tem nenhum líder religioso, seja ele quem for, como o seu sumo sacerdote, como o seu pontífice, porque o nosso pontífice, o nosso sumo sacerdote é Jesus. A igreja de Deus tem Jesus como seu pontífice e o seu sumo sacerdote. Apesar que tem muitas igrejas evangélicas venerando aí os seus líderes religiosos, os pastores, os presidentes das denominações, que são venerados, que são mais reverenciados do que o próprio Deus, porque negam a palavra muitas vezes para seguir as instruções desses homens. Mas a igreja de Deus, a verdadeira, que Deus levantou, que Jesus estabeleceu e firmou sobre a sua pessoa, essa igreja não adora, venera homem nenhum, seja ele pastor, líder religioso, presidente, seja quem for. Ela só adora a Jesus. Então, a igreja de Deus, ela não está dentro desses conceitos que nós falamos aqui. A igreja romana, meu querido, porque muita gente diz que a igreja romana foi a primeira igreja que Deus colocou, foi a igreja que Jesus estabeleceu, que está firmada em Pedro. Não. A igreja romana, ela não foi fundada por Cristo. Ela não foi fundada. A religião romana, a entidade romana, já existia antes de Jesus. É uma entidade pagã. Era e é. Aliás, Jesus não fundou nenhuma igreja. Nenhuma. Nem assembleia, nem batista, nem presbiteriana, nem congregacional. Nenhuma igreja Jesus fundou. Essas pessoas que defendem placa de igreja, essas pessoas ainda estão na escuridão, não conhecem a luz. Porque quem está na luz defende a luz. Quem está firmado em Cristo defende Cristo. Agora muitos estão firmados em denominações, igreja, em religião. Estão defendendo religião. Então, tratando sobre o assunto da igreja romana, que dizem que é a igreja que Deus colocou, a única que está fundada em Pedro. Então, a igreja romana não foi fundada por Cristo. Tá certo? A igreja romana já existia. O religiosismo romano já existia antes de Jesus. Tá certo? O que Jesus estabeleceu como igreja, agora vamos ver o que é a igreja que Jesus estabeleceu. O que é a igreja que Jesus estabeleceu quando ele diz lá em Mateus 16: eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que igreja é essa? A igreja é um grupo de pessoas que se rendem a Jesus, passa a segui-lo, guardando a sua palavra, com a fé e a esperança nele e unicamente nele. Então aí você já está conhecendo o que é a igreja de Deus. É um grupo de pessoas que se rendeu a Cristo, se entregou a Ele, passou a segui-lo, ser discípulo de Cristo, guardando a sua palavra com a fé nele e não se movendo para nenhum outro lugar, porque só em Jesus está a nossa fé, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, como diz lá em Hebreus 12:2. Então você está vendo aí que igreja é essa? Não é essas denominações que vieram somente para dividir as pessoas. E tem muita gente aí defendendo aí, eu sou da igreja batista, eu sou da assembleia, eu sou a universal, eu sou presbiteriana, eu sou da linha de Calvino, eu sou da linha de Armínio, eu sou da linha do pentecostalismo, eu sou de Cristo, eu sou a igreja de Deus que estou em Cristo e não estou em denominação. Então a igreja de Jesus, a igreja de Deus, é um povo, não é essas denominações que estão por aí, é um povo, né? Diante dessas denominações tem um povo lá dentro, que estão em meio a essa idolatria toda por denominações e líderes religiosos. Esse povo está se mantendo fiel no seu coração, adorando somente a Cristo. Esse povo que segue a Jesus, que se renderam a Ele, se converteram a Ele, passaram a ser discípulo dEle. Esse povo é a igreja de Deus, que ela está universalmente. Esse povo está nos quatro cantos da terra, independente da denominação. Existe a igreja do Senhor, está nos quatro cantos da terra, que são os povos que se converteram a Cristo. E aí sim, a igreja de Cristo, a igreja de Deus, que as portas do inferno não vai prevalecer. É essa que são o grupo de pessoas, e não denominações, porque nas denominações por aí, o diabo está se andando dentro dela. É escândalo, é bagunça, é roubo, é calúnia, é tanta coisa, é intriga, é inveja dentro dessas denominações. A gente vê os escândalos aí na TV, a gente vê aí os exemplos nas congregações locais,
um crente não fala com o outro, é o diabo cirandando e o povo falando em nome de Deus e fazendo a obra do diabo, com raiva um do outro, inimigo um do outro, combatendo contra o outro, lutando contra cargo, passando por cima do outro para ter uma posição, para ser chamado de diácono, de pastor, de evangelista. As pessoas, essa não é a igreja de Cristo. Então vamos aqui entender, a igreja de Cristo é um povo humilde que não está atrás de cargo, nem de posição, nem de ouro, nem de riqueza, e nem de tanta bênção, nem tanta prosperidade. A igreja de Deus é um povo humilde que se rendeu a Cristo, passa a segui-lo como discípulo, guardando a fé e a esperança de que um dia vai para o céu, porque Ele prometeu voltar para nos buscar. Essa é a igreja de Deus, que as portas do inferno não vai prevalecer. Pode passar fome, perseguição, dificuldade, necessidade, pode passar qualquer situação que for, mas a igreja do Senhor permanece firme, porque ela está em Cristo. Está na rocha. A rocha é Cristo, fundada em Cristo. Ele é a rocha que a igreja está fundada. Então vamos lá. A igreja romana não foi fundada nem firmada por Jesus. Não. Essa conversa aí é uma conversa para tentar levar os simples ao engano, para acreditar nisso. A igreja romana ela foi formada, ela foi levantada pelo próprio povo romano. Ela já existia, essa instituição. Agora, muitos cristãos aderiram à religião romana. Eu vou explicar para você, levar a história, que a igreja romana ela foi aderida de muitos cristãos apóstatas, que deixaram a fé em Cristo e na sua palavra. Vou contar a história para você um pouco aqui, para você entender. Muitos cristãos, tá certo? Os cristãos que não se manteram fiel a Cristo, entraram dentro desse conceito religioso do paganismo romano. Após a morte de Jesus, após a morte de Cristo e a sua ascensão, assim que Jesus sobe aos céus, a igreja passou por uma grande perseguição. A igreja começou a ser perseguida, pois Jesus já tinha falado que o povo dele, por causa dele, seria perseguido, seria morto, seria expulso das sinagogas, seria acusados e seriam perseguidos por várias perseguições, até por morte. Jesus disse: e matarão vocês em meu nome. E aí a igreja de Cristo, depois que Jesus morre, ressuscita aí, assunto aos céus, começa a ter uma grande perseguição sobre a igreja. E aí essa perseguição foi através dos imperadores romanos. A perseguição que a igreja sofreu foi através dos imperadores romanos. Vou citar aqui alguns nomes de imperadores que perseguiam a igreja. O imperador Nero, né, na época do apóstolo Paulo, onde teve aquele plano diabólico de incendiar a cidade e colocar a culpa nos cristãos. O imperador Domiciano, Marcos Aurélio, o imperador Celso, o imperador Diocleciano, que foi um dos impérios, um dos imperadores que teve uma perseguição mais terrível contra os cristãos. E aí houve uma grande perseguição, um período longo de perseguição aos crentes. E então, no ano de 306, Constantino, o imperador Constantino, ele chega ao poder. No ano de 306 depois de Cristo, Constantino chega ao poder. E aí Constantino chegando ao poder, ele cessa a perseguição aos cristãos, ele se declara cristão. No ano de 313, ele reverte o Edito de Milão e declara o cristianismo como a religião oficial de Roma. Você está entendendo? Ele cessou a perseguição, ele se declarou cristão, ele pegou o cristianismo e fez a religião oficial de Roma, mas ele não tinha se convertido ao Cristo do cristianismo, ele não tinha se rendido ao Cristo do cristianismo, ele estava dentro da sua fé pagã, dos seus conceitos pagãos, mas ele se declarou cristão. Isso foi um golpe político e financeiro, um objetivo político e financeiro que Constantino teve, porque estava em baixa popularidade nesse período, e ele fazendo isso ganhou a popularidade dos cristãos que estavam na perseguição, e muitos cristãos se renderam a Constantino, passaram a vê-lo como o homem que livrou-os da perseguição. Só que Constantino não tinha se convertido. Os seus conceitos pagãos estavam nele ainda. Ele reservou para si esse direito agora. Estabeleceu o cristianismo como uma religião oficial de Roma.
E aí Constantino agora estabelece para si o direito de determinar as atividades religiosas da igreja, considerando ele ser o bispo dos bispos, ou seja, o primeiro papa, Constantino. Constantino agora interfere nas atividades da igreja, da religiosidade romana, onde os cristãos que vieram da perseguição se infiltraram, aderiram por causa de Constantino. E aí muitos cristãos não concordavam com essa influência de Constantino. Muitos cristãos não aceitaram porque viram que Constantino, com seus conceitos pagãos romanos, estava desvirtuando a verdadeira fé da fidelidade a Cristo. Constantino agora, ele começa a colocar um bocado de novidade dentro dos cultos, dentro das cerimônias religiosas. Daí então houve uma separação. Um grupo de cristãos se separou dos demais porque não se submeteram aos conceitos que Constantino estava colocando dentro do conceito de fé dos cristãos. Como ele declarou o cristianismo, a religião oficial de Roma, agora os cristãos se deixaram levar e começaram a se envolver na adoração misturada com o paganismo. Mas muitos não se levaram por isso. Muitos não se deixaram dominar por isso. Muitos cristãos foram persuadidos por Constantino, se deixaram levar por Constantino, porque estavam recebendo posições de privilégios, cargos de poder, estavam recebendo posições, e é isso que hoje também acontece. As pessoas se corrompem do seu conceito de fé verdadeiro na palavra, por meio de uma posição na igreja, por meio de cargo, mas manteram-se fiéis muitos cristãos. Daí então que houve o rompimento, porque não concordavam com aquilo, pela influência de Constantino. Muitos cristãos apostataram da verdadeira fé em Cristo. Muitos cristãos deixaram a fé em Cristo e passaram agora a viver uma fé misturada com os conceitos romano-pagãos que Constantino infiltrou nos cristãos. Daí então houve uma separação, e a história fala sobre um seguidor chamado Jerônimo, Atanásio e Ambrósio. Esses homens também não se misturaram. Daí então, os cristãos passaram a viver dentro de uma religião romana com a sua fé contaminada e mudando os preceitos que Cristo deixou na sua palavra. Tá certo? Daí então a igreja de Roma começa a perseguir os que não aderiram. Olha aí agora. Os que aderiram foram bem quistos pela igreja romana. Agora aqueles que não aderiram foram perseguidos. E aí começa agora uma perseguição papal. E eu vou contar essa história para você agora. Todos que não se submetiam aos conceitos e aos dogmas da igreja romana, estabelecido por eles, era considerado como herege. E aí eram perseguidos, eram entregues às autoridades do Estado para serem punidos por causa da sua fé firme em Jesus e na sua palavra, que não se deixaram contaminar com os conceitos pagãos de Constantino, infiltrando no meio dos cristãos, né? Onde ele declarou a religião cristã, o cristianismo, como uma religião oficial de Roma. Então a igreja romana já existia antes de Cristo. O que foi que Constantino fez quando assumiu o poder como imperador? Ele pegou o cristianismo e colocou como religião oficial de Roma. Então a igreja romana passou agora a ser chamada, né, igreja cristã, porque pegou o conceito, pegou o cristianismo e colocou como religião oficial, mas não se converteram a Cristo. Hoje existe muita religião que se diz cristã, mas não é convertida a Cristo, não prega o Cristo ressurreto, não mantém a fidelidade singular, absoluta nesse Cristo ressurreto, não se rendem a Cristo, nem se submetem à palavra de Cristo, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, mas se denominam cristã, pois espírita denomina cristã, Testemunha de Jeová se denomina cristã, os mormons se denominam cristã, e várias religiões se denominam cristã. Mas se você pegar o ensino dessas religiões, vocês vão ver que são totalmente contrários ao que Jesus falou e ao que a palavra de Deus nos mostra, e negam ao Cristo, que diz ser cristão. Então aí, esse grupo de cristãos que não se submeteram
aos conceitos pervertidos do cristianismo infiltrado dentro do catolicismo, foram perseguidos. A punição era o confisco de bens, era a perda de liberdade e até a pena de morte para eles. Aí vamos contar agora um pouco sobre essa situação da perseguição aos cristãos que não se converteram e permaneceram fiéis a Cristo, e não se converteram e nem aderiram aos conceitos pervertidos pagãos da igreja romana, que foi aderida, que foi influenciando os cristãos a negar a verdadeira fé e a viver outros conceitos de fé que Deus não orienta. No dia 20 de abril de 1231, o Papa Gregório, ele cria a chamada Santa Inquisição. A Inquisição da Igreja Romana foi uma das maiores desgraças que ocorreu na história da humanidade. A gente não vê isso ser contado aí na mídia, né? Mas foi uma das maiores desgraças que aconteceu na história da humanidade. A Inquisição da Igreja Romana. Foi morto muita gente sofreu demais nesse período, perseguido pelos papas, pelo sistema religioso romano. Essa Inquisição, ela tinha o caráter de instituição judicial, cujo objetivo era localizar, sentenciar as pessoas acusadas de heresia à morte. Então o objetivo dessa Inquisição era um caráter de instituição cujo objetivo era isso: perseguir as pessoas para prender e julgar, sentenciar à morte aqueles que eram acusados de heresia, de hereges. Nesse período existiu um grande sofrimento, gente. Foi muita gente morta, muita gente perseguida em nome de Deus, através do conceito religioso romano, que usava o nome de Deus para matar as pessoas que não aceitavam a sua contaminação na fé verdadeira dos crentes em Jesus. A Igreja Romana passou a perseguir através das autoridades papais, que eram os imperadores, como Constantino. Se fez cristão, mas não se converteu a Cristo. Continuou nos seus conceitos pagãos. Levou muito cristão a apostatarem da fé. Mas os fiéis, que sempre tem, não se corromperam, não aceitaram. Poderia dar cargo, posição, privilégio, eles não aceitaram. Hoje existe muita gente dentro das igrejas que, por causa de cargo, de posição, de privilégio, dentro de um grupo, gente, coisa simples, mas eles negam a fé. Eu já vi pessoas sair de um conceito que acreditava e aceitar outro por causa de cargo, para agradar o pastor, para não constranger o pastor, para poder ter um cargo lá na frente, mudar o seu conceito. Isso são pessoas pobres de espíritos, não nasceram de novo. Pessoas que ainda não receberam a luz da vida, que é Jesus. Porque quem tem Cristo não nega nem morte, nem peste, nem perseguição, nem influência de cargo ou de posição faz o homem negar a fé em Jesus. Os conceitos da Bíblia, os conceitos que Deus nos mostra para seguir, não podemos negociá-lo por nada. E foi o que aconteceu. Os crentes fiéis permaneceram firmes. E daí então foram perseguidos pela grande perseguição da Santa Inquisição, chamada Santa Inquisição, que começou a perseguir aqueles que não aderiam, que não se submetiam à fé de Roma. Eram tidos como hereges, eram pegos, mortos, eram queimados, eram perseguidos até serem pegos e mortos por esse sistema romano religioso, gente. Eu quero dizer para você, agora a história fala, nesse período da Inquisição, houve um grupo de fiéis chamado os valdenses. A história fala sobre esse povo cristão, fiéis a Jesus, que não se renderam aos conceitos, dogmas da Igreja Romana. Os valdenses, eles não se renderam aos dogmas e aos conceitos da Igreja Romana, mas permaneceram fiéis a Cristo, guardando a sua palavra. Em 1380, o Papa Clemente VII enviou um monge inquisidor para perseguir os valdenses, que foram acusados de heresias só porque não aceitaram nem se submeteram aos conceitos e os dogmas da Igreja Romana, se manteram fiéis a Jesus. Eles foram acusados de heresias.
E dentro dessa acusação foram perseguidos e presos e foram queimados e mortos mais de 230 valdenses que não se submeteram ao regime, aos conceitos, aos dogmas da igreja romana. Eles foram perseguidos, um grupo chamado valdenses, por não se contaminar, por permanecerem fiéis a Cristo. A Santa Inquisição perseguiu esse grupo e mataram mais de 230 queimados ao público para inibir os outros que se mantessem fiel. Mas aquele que é fiel a Jesus, ele é fiel até a morte. Pode vir perseguição, pode vir acusação, pode levar para um tribunal, pode determinar a sentença de morte, mas ele permanece fiel a Jesus e não nega a sua fé e não sai dos princípios de Deus. É isso que Deus quer. Essa é a igreja de Deus. A igreja de Deus são essas pessoas que se mantêm fiéis, são humildes e simples. Eles não matam aqueles que não consentem com ele, que não concordam com ele na fé. A igreja de Deus não persegue ninguém. A igreja de Deus não mata ninguém em nome de Deus, porque Deus não deu isso. Não deu essa orientação. Jesus estava com seus apóstolos, e quando alguém diz, e um grupo não recebe Jesus, e chega um apóstolo para Jesus e diz, Senhor, quer que a gente peça para que desça fogo do céu e mate todos eles? Jesus diz, não, eu não vim para destruir as almas, eu vim para dar vida. A igreja de Jesus, ela não persegue ninguém, ela não mata ninguém, ela é humilde, ela é simples, ela sofre perseguição, ela quando é injuriada, ela não injuria, ela não revida o mal, ela abençoa os que amaldiçoa, ela ora pelos que lhe perseguem, ela faz o bem a quem lhe faz mal. Essa é a igreja do Senhor, não é entidade nenhuma, nem denominação alguma. É um grupo de pessoas que tem esse conceito, que obedecem essa palavra de Jesus e se mantém fiel a ele. Então a igreja romana ela perseguiu muito esses crentes chamados valdenses, que não se submeteram. E no ano de 1380, o Papa Clemente, Clemente VII, ele envia um monge da Inquisição, um monge inquisidor, para perseguir esse grupo. E foram mortos mais de 230, foram queimados. Também tinha outro grupo no período da Inquisição, que não se submetiam ao sistema católico romano. É um grupo chamado Anabatista. Esse grupo que não aceitava o batismo de criança, não concordava com esse conceito, com essa prática no meio da igreja, porque entendiam que o batismo é para uma pessoa que tem consciência, e as crianças não precisavam ser batizadas. Esse grupo foi perseguido. Esse grupo chamado Anabatista foi perseguido também. E muitos foram mortos, porque todo aquele que contrariava o sistema romano, religioso, era perseguido e morto, era tido como herege, e a sentença muitas vezes era morte. O povo era proibido. Agora escuta outra coisa, queridos, que o sistema religioso romano viveu, praticou. Só que hoje o diabo é sutil, ele é astucioso, ele hoje mudou a atuação. Ele hoje está atuando de uma forma mais sutil, mais mostrando mais amor, um amor que por trás está a derrota da pessoa que está seguindo esse conceito. No ano de 1229, o Concílio da Igreja Romana inclui a Bíblia no índice de livros proibidos. Começa agora a proibir a Bíblia. No período da Inquisição, o povo era proibido de ler a Bíblia. Segundo o clero romano, as pessoas não poderiam ler a Bíblia porque não entenderiam, ficariam loucas, e só os padres e os papas era que tinham a interpretação, e só eles que podiam ler e explicar para as pessoas. E qual era a explicação que eles davam? Dentro dos conceitos dele, no propósito político e financeiro, como indulgências. Ensinava ao povo que tinha que pagar a indulgência. Muito dinheiro foi dado nesse período, gente. No ano de 1525 a 1530, surgiu um homem chamado William Tyndale, que distribuiu na Inglaterra o Novo Testamento com a tradução inglesa. Esse homem chamado William Tyndale, ele distribuiu o Novo Testamento, que ele fez a tradução inglesa, e distribuiu para as pessoas o Novo Testamento, e começou a fazer as pessoas conhecer a palavra de Deus. Esse homem foi perseguido por isso. Esse homem foi perseguido, as suas tradições,
as suas traduções foram pegas, foram queimadas, porque o sistema romano, no período da Inquisição, mandou queimar muitas Bíblias, para as pessoas não conhecerem a verdade, porque quando o homem começa a ler a Bíblia, ele conhece a verdade. Se ele lê com o coração voltado para conhecer os propósitos de Deus para ele, se ele lê dentro do conceito da religião dele, ele vai se perder. Se ele lê dentro da linha de pensamento da denominação, dentro da linha de pensamento do teólogo, do mestre, do doutor, ele vai se perder. Ele tem que ler a Bíblia dentro da vontade de Deus, com um coração humilde, pedindo a Deus para abrir o entendimento dele e conhecer a verdade, não com o pensamento já formado. Então esse homem chamado William Tyndale, no ano de 1525 a 1530, ele distribuiu muitos Novos Testamentos na tradução inglesa que ele traduziu. As autoridades da Igreja Romana deram ordem para confiscar e queimar todas as traduções. Ele foi levado a um julgamento, ele foi condenado à morte por levar a tradução do Novo Testamento às pessoas, para que as pessoas entendessem. Olha para aí. O que o sistema religioso romano fez? Perseguiam as pessoas que defendiam a verdade bíblica, que defendiam a fé em Jesus, que não se submetiam aos conceitos e os dogmas pagãos do sistema religioso romano. Porque a igreja romana, ela existe antes de Cristo. Não foi Jesus, isso não foi Deus que levantou essa igreja, ao contrário. Se a gente for analisar as obras dela, a gente vai ver a quem é que ela está servindo. Então, pelo fato de mostrar ao povo os conceitos errados da Igreja Católica, esse homem foi perseguido, mas ele permaneceu firme. Ele foi levado a um tribunal na Inglaterra, diante do rei, mas ele não negou seus princípios. Ele permaneceu sustentando sua convicção diante de um tribunal. No dia 6 de outubro de 1536, ele foi estrangulado e morto, queimado ao público, por causa da sua fé, por causa da sua lealdade a Cristo, por causa da perseguição de Roma, que perseguiu ele até a morte, porque ele não se submeteu aos dogmas, nem aos conceitos romanos da religião. E o interessante é, a história fala isso, queridos. No momento da morte de William Tyndale, olha como ele ora. Ele faz uma oração. E ele ora dizendo assim: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. William Tyndale, no momento da sua morte, estrangulado e queimado, antes de ser morto, ele ora, pedindo para Deus abrir os olhos do rei da Inglaterra. Deus, abre os olhos dessas pessoas que estão assistindo agora. Senhor, abre os olhos daqueles que estão dentro da religião, seguindo os dogmas religiosos. Senhor, abre os olhos desse povo. Essa é a oração que eu faço também. Então você está vendo aqui, eu quero falar das 5 convicções de William Tyndale, pelo qual ele foi condenado à morte pela Inquisição, que foi lançada pela Igreja Romana. 5 convicções de Tyndale. A primeira foi: Tyndale, ele estava convicto de que o homem, ele é salvo pela fé e não pelas obras. Pois a Igreja Romana ensina que os homens têm que fazer obras para poder ser salvo. E Tyndale, ele estava firme, dizendo: não, o homem é salvo pela fé e não pelas obras. A segunda convicção de Tyndale, que a absolvição dos pecados é pela fé em Jesus Cristo e não por sacrifício, nem o homem fazer penitência, mas a absolvição do pecado é unicamente, exclusivamente, absolutamente pela fé em Jesus. A terceira convicção de William Tyndale era que a tradição não podia servir para salvar o homem, como a Igreja Romana ensina que a tradição, o homem tem que guardar ela também. E dizem que a tradição é de pé de igualdade com a Bíblia. Não, é só uma regra de fé e prática que nós devemos seguir, que é a palavra de Deus. É a Bíblia, e não tradição de nenhuma igreja, seja ela qual for. Porque o que Deus nos deixou foi a sua palavra, para andar nos seus preceitos e conhecer a sua vontade. A quarta convicção de William Tyndale, que Maria nem os santos poderiam interceder nem rogar e nem suplicar pelo homem, como ensina lá dentro, que as pessoas são ensinadas, que os santos, que Maria intercede e roga pelo pecador. Mas Tyndale, ele permaneceu firme na convicção que a palavra de Deus mostrava a ele que só Jesus é quem intercede, é quem roga, é quem pode livrar o homem da morte e da condenação eterna. Nem santo, nem anjo, nem tampouco Maria. A quinta convicção de William Tyndale
Ele dizia que não devia ser invocado nenhum desses. Tindel, ele estava convicto de que o único a ser invocado é somente Jesus Cristo. Não é santo, não é anjo, não é nenhum outro ser. Só Jesus. Tindel, ele tinha essa sua quinta convicção, que não devia invocar Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem santo, nem ninguém. Porque só Jesus é quem a Bíblia nos ensina a invocar e a buscar o seu socorro, e que roga, intercede e salva o pecador. Então essa foi as 5 convicções de William Tyndale, pela qual ele foi morto pela Inquisição lançada pela Igreja Romana. Esse homem foi morto, estrangulado e queimado. Estrangulado, queimado e morto em plena praça pública. A palavra de Deus, ela está ao alcance de todos. Que você possa entender. Você, meu amigo, que até está dentro desse conceito religioso romano, faça agora uma análise diante de tudo isso que você ouviu. E analise verdadeiramente isso. Não ignore a história, porque o passado faz a gente ver uma pessoa também. É importante conhecer o passado. Olhe o passado dessa entidade religiosa. Essa igreja não é a igreja de Deus. Nem tampouco nenhuma outra dessas que dizem ser. A igreja de Deus é um grupo de pessoas que se mantém fiel à palavra. Não essas denominações, esse grupo que se forma e coloca assim o nome denominacional e começa a viver uma denominacionalidade, defendendo denominação. Batista, Assembleia, Presbiteriana, sai desse conceito. Entra no conceito da palavra, se rende a Jesus e passa a seguir a Ele, conhecendo a sua palavra e guardando a sua palavra. A igreja romana não foi estabelecida nem fundada por Cristo, porque a igreja de Deus não está fundada, não está alicerçada, nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem João e nem homem algum. A igreja de Deus está fundada no seu próprio Filho Jesus, o Cristo. A igreja de Deus tem como regra de fé e prática unicamente a palavra, não conceitos de filósofos, não conceitos denominacionais, não tradição de igreja, mas na palavra de Deus. Portanto, meu irmão, busque conhecer, desperte em você o desejo de conhecer, de aguçar sua mente para buscar entender as coisas de Deus. Não fica preso dentro desse sistema. Sai desse sistema religioso. Quero dar um conselho para você. Você que está preso dentro do sistema religioso católico romano, sai de dentro dele. Você que está preso dentro do sistema religioso Assembleia de Deus, sai do conceito dela. Você que está preso dentro do sistema religioso da Batista, sai de dentro dela. Você que está preso dentro do sistema religioso dos Testemunhos de Jeová, dos Mormons, seja qual for a religião, sai de dentro dela, amados. Vem para Jesus, vem para a palavra. Vem seguir a palavra de Deus. Se converte ao Cristo da cruz, o que ressuscitou, não aquele que está pregado na parede. Se converte a Ele e vem para Jesus. Não tenha o homem como seu sumo pontífice, porque Jesus é quem faz o intermédio, a ponte entre nós e Deus. Não tenha pastor, papa, ou padre, ou diácono, ou quem for o dirigente da igreja, ou presidente, como seu sumo sacerdote, o pastor da sua alma. Porque o pastor da nossa alma é Jesus Cristo, e é nele que nós devemos estar com a nossa fé, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E que Deus vos abençoe em nome de Jesus, abrindo o vosso entendimento, como orou William Tyndale, pelo rei da Inglaterra, para que Deus abrisse os olhos dele. Eu oro nesse momento, Deus, em nome de Jesus, abre os olhos dessas pessoas e faz entender a tua vontade e a tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Nos encontramos no próximo vídeo de instrução, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Face, Evangelista Wellington Ramos, e você será instruído e bem informado da palavra de Deus. Amém.